Aqui um pequeno trecho sobre arquétipos do próprio Jung em sincronicidade. Os arquétipos são fatores formais responsáveis pela organização dos processos psíquicos inconscientes. São pattern of behavior, padrões de comportamento. Ao mesmo tempo, os arquétipos têm uma carga específica. Desenvolvem efeitos luminosos que se expressam como afetos. Verificamos quase de maneira regular que conteúdos inesperados ou comumente inibidos e inconscientes irrompem e encontram expressão no afeto. Tais conteúdos são muitas vezes de natureza inferior ou primitiva e assim revelam sua origem arquetípica. Observam que ele fala aqui do arquétipo quase como se fosse uma entidade, né? Tem vida própria. Daí para Jung, porque algumas culturas entendem que isso é uma divindade, né? Seria, para Jung, aí eu deixo bem claro, não quero desrespeitar religião nenhuma, nem estou dizendo, né, que eu sou contra ou a favor de nada. Para Jung, você pode explicar os fenômenos, inclusive encontrados em diversas religiões, como padrões arquetípicos, né? E muita gente fala muita coisa errada sobre arquétipos. Inclusive usa o termo dizendo que é junguiano, né, e que Jung disse isso de forma errada, né? Por exemplo, águia não é um arquétipo, leão não é um arquétipo, né? São imagens simbólicas que podem sim apresentar padrões arquetípicos. Só que um leão, várias partes do comportamento do leão vão se assemelhar a outras espécies de animais na selva. Então o arquétipo ele vai muito mais além do que o leão, né? É importante falar isso e deixar gravado, depois eu vou publicar isso, porque tem muita gente, não, o Jung traçou 12 arquétipos principais e tudo. Da onde tiraram isso? Né? Não existe isso, não existe um número limitado de arquétipos. O Jung, inclusive, fala claramente no livro chamado Arquétipos e Inconsciente Coletivo. Existem tantos arquétipos como existem padrões possíveis de comportamentos humanos, o que seria impossível de enumerar, né? São milhões de possibilidades de manifestações. Agora, quando você vê um mito, a tragédia de Édipo, por exemplo, ali você vê um padrão arquetípico, né? O complexo de Édipo é um padrão arquetípico que várias pessoas vivem. Então eu posso falar de um complexo de Édipo, né? Mas Édipo não é um arquétipo, né? Seria limitar. As pessoas, eu vejo muito esse erro ultimamente, as pessoas estão querendo limitar algo que é infinito praticamente numa imagem. Então o termo correto, no máximo, seria uma imagem arquetípica. Zeus é uma imagem arquetípica. Traz um padrão de comportamento, né? De características, que é um símbolo que representa um padrão arquetípico, né? E esses arquétipos para Jung são quase como entidades vivas que mobilizam e interferem na nossa vida, né? Ali, através dessa característica que ele chama de luminoso, né? Ele traz de numens, e aí ele vai buscar inspiração na filosofia de Immanuel Kant, né? Kant, que vai falar das ideias a priori, que vai falar também que existe um certo numen, né, nessas ideias. O Jung não tira nada da cabeça dele e joga assim, eu penso nisso, acredito. Tudo ele amarra e tudo ele traz muita pesquisa. Santo Agostinho, né, para quem é mais religioso, estuda, sabe que ele usa esse próprio nome, arquétipos, né? Lá atrás o Platão vai falar desse mundo das ideias, né, desse mundo ideal, onde existiriam, então, núcleos ideais, né, que se manifestam aqui nesse mundo, e esse mundo seria o reflexo, né, menos nobre desse mundo das ideias. Ele vai falar na Alegoria da Caverna, isso, no livro 7 da República. Então, os arquétipos, eles são essas entidades e eles que, de certa forma, né, comunicam essas mensagens relacionadas ao meu processo de individuação. E aí, em sincronicidade, ele vai trazer diversos conceitos. Ele traz a ideia do I Ching, inclusive,
Richard Wilhelm foi um amigo pessoal do Jung durante décadas e eles ficaram muito próximos quando o Richard Wilhelm mandou um manuscrito da alquimia taoísta chamado O Segredo da Flor de Ouro para Jung. Nessa época o Jung estava desenvolvendo o conceito de arquétipo e eles viraram grandes amigos e trocaram bastante. E nesse momento, quer dizer, mais tarde, o Richard Wilhelm já tinha morrido, mas ele tinha feito um pedido para Jung que Jung hesitou muito em fazer, que era fazer o prefácio de um livro chamado I Ching, que muitas pessoas devem conhecer, que na livraria, uma das versões, não é a única, uma das versões é o de capa preta, não é essa, inclusive, é um de capa preta com o nome amarelo, né, e um símbolozinho taoísta. E o prefácio desse livro, um dos prefácios, porque o Richard Wilhelm faz um, e o Jung faz outro. E o Jung conta toda a história. E o Jung estava nos últimos anos da vida dele. E o Jung fala algo muito interessante. Ele fala, eu hesitei muito em decidir se eu escreveria ou não esse prefácio. Inclusive, ele joga o I Ching e ele falou, eu decidi fazer desse prefácio a minha experiência com o I Ching, né? Ou uma das, né? Ele teve várias. Nas cartas a gente vê que ele jogava o I Ching com frequência, inclusive. E ele joga o I Ching para perguntar o que o I Ching achava dele estar escrevendo o prefácio do I Ching, entendendo que isso significava trazer algo da filosofia oriental para entrar em contato com a filosofia ocidental. Nessa época, o Jung já tinha uma grande influência, né? Uma grande influência nos Estados Unidos, no Brasil, Nise da Silveira, uma representante disso, né? Tantas pessoas em tantos lugares do mundo, e o Jung sabia o impacto que isso ia causar, né? Sem ser arrogante, sem ser ego inflado, o Jung realmente atingiu várias pessoas. Pessoas vinham do mundo inteiro para fazer análise com ele. Ele se tornou, de fato, um velho sábio. E uma das coisas que ele fala que eu achei interessante, que ele fala, agora, eu tenho muito poucos anos de vida e pouco me importa o que as pessoas vão achar de mim. Eu já passei do tempo de me preocupar o que as pessoas vão achar do que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Então eu vou escrever esse prefácio e nesse prefácio eu faço essas experiências. Ele faz duas perguntas para o I Ching nesse prefácio. Deixo aí, né, a indicação, se vocês quiserem ver. Inclusive, se vocês escreverem I Ching PDF, o primeiro link você já baixa gratuitamente. Richard Wilhelm já morreu faz muito tempo. Não sei se é domínio público, mas se não for, tá fácil de achar na internet, né? Deixa aí para quem quiser. E aí no prefácio ele também fala como que os antigos mestres taoístas enxergavam o que era o I Ching. E para os antigos mestres taoístas, o I Ching era como se fosse uma entidade. O livro tinha uma alma viva. Ele entendeu que vários mestres taoístas, ao observar a natureza, anotaram padrões, que depois formaram ideogramas, né? São esses aqui. E aqui há uma combinação, se eu não me engano, de 56 possibilidades, de 2 ideogramas, um sobre o outro. E isso vai ter uma significação filosófica desses padrões que foram observados. E isso foi registrado. Agora, Confúcio, Lao Tse, né? Grandes nomes, vocês não devem talvez saber alguma coisa, ou ter lido alguma coisa, mas o nome vocês devem conhecer, né? De tão forte que são esses nomes. Eles frequentavam, eles praticavam todos os dias o I Ching. E a crença deles é que o livro tinha uma alma viva. E a alma desse livro dava a resposta para eles, exatamente o que eles precisavam ouvir. É interessante que os orientais, eles são... A filosofia oriental, ela é majoritariamente ateísta, né? Eles não precisam explicar tudo a partir de Deus, mas eles não necessariamente não acreditam em espíritos ou dão outras explicações para o entendimento, né? E os chineses, particularmente, eles são ateus. Mas aqui eles acreditavam que aquilo ali tinha uma alma. E é isso que o Jung chama de arquétipo por trás, né? Então, essa explicação, ela casa certinho com a explicação
junguiano do arquétipo. Para Jung é o arquétipo que está dando a resposta que se afina com o seu processo de individuação naquele momento. Né? O que você precisa ouvir. Essa resposta está vindo do seu inconsciente. O livro está se comunicando com você a partir do seu inconsciente. Né? A diferença só é que a explicação do Jung é endógena. A explicação taoísta é exógena. Entende que existe um fator externo que interfere em mim. Para Jung, tudo é interno. Né? Eu uso um livro, que é algo externo a mim, mas a resposta vem de dentro de mim. Aqui são questões que eu já falei, né? E esse é o livro Sincronicidade. Jung faz alguns experimentos e citou outros diversos autores para explicar em sua concepção como funciona o fenômeno da sincronicidade. Para ele, a leitura do oráculo I Ching está intimamente ligada a este fenômeno. E aqui traz um ensinamento valioso. O I Ching, a todo instante, insiste no autoconhecimento. O método pelo qual isso deve ser alcançado está aberto a todo tipo de aplicações errôneas e por isso não convém aos frívolos, aos imaturos, nem aos intelectualistas e racionalistas. Só é apropriado àqueles afeitos ao pensar, à reflexão e aos quais apraz meditar sobre o que fazem e o que lhes ocorre. Predileção esta que não deve ser confundida com o mórbido cismar do hipocondríaco. Né? Aqui ele está dando uma mensagem clara e direta. Né? Não é para qualquer um. E aqui ele está falando também para os cientistas, racionalistas, materialistas, reducionistas, não venham me encher o saco, eu já estou velho, não quero saber disso. Né? Se quiser acreditar, acredita, se não quiser, não acredita. E melhor não usar mesmo, porque não é para você. Então, e é isso, algumas práticas mânticas é isso, você não vai explicar. Né? Algumas talvez realmente nunca tenham uma explicação científica, isso não torna o fenômeno inválido. Essa é a ideia. Né? Essa é a razão de por que eu trago essa palestra para vocês hoje. Né? E essa é a razão de por que eu gravo e espero que as pessoas vejam, e sei que muitas pessoas vão ver e falar baboseira, que besteira, tudo isso é ridículo, a gente evoluiu, né? Aí tem Homo Deus, Yuval Harari, né? O homem como Deus, o ápice do materialismo reducionista, né? Tá, isso faz parte da vida também. Pode ser assim, pode acreditar. Você acreditar ou não acreditar na questão do oráculo não vai invalidar a existência do oráculo, não vai invalidar o fato de que há milhares de anos sábios e diversas pessoas tiveram influências e basearam a sua vida. Né? Alexandre o Grande, quando chega no Egito, a primeira coisa que ele faz é se consultar com o oráculo de Amon. Né? Quando ele vai em Delfos, ele vai para o oráculo de Delfos. Grandes personalidades que passaram pela vida consultaram o oráculo e isso teve impacto grandioso na vida delas. Algumas foi indiferente, né? E tudo bem. Isso não invalida o fenômeno. Né? E aí, sincronicidade, para Jung, né, é um fenômeno que é constituído de dois fatores. Esse é um conceito que daria, inclusive o João Rafael, que é o outro palestrante que dá muitas palestras aqui, né, ele tem uma palestra, se eu não me engano, está até gravado. Vocês podem dar uma olhada e o próprio livrinho vai falar, né, eu vou citar aqui mais resumidamente, eu quero que vocês entendam só isso. Né? Esses dois fatores. Uma imagem inconsciente alcança a consciência de maneira direta, literalmente, ou indireta, simbolizada ou sugerida, sob a forma de sonho, associação ou premonição. Então aqui é importante vocês entenderem bem claramente isso. Uma imagem inconsciente alcança a consciência de maneira direta. Por exemplo, me vem um pensamento, me vem uma imagem, me vem uma intuição, me vem algo palpável, específico, surge à mente, diretamente. Isso é o direto para Jung. Né? Ou indiretamente, simbolizado ou sugerido. Eu sonho, vem uma imagem que não é clara para mim, vem um pressentimento, né, que eu preciso interpretar.
Então, existe primeiro esse fenômeno. Algo vem do inconsciente e chega até a minha consciência. E, em segundo lugar, uma situação objetiva coincide com este conteúdo. O Jung sempre faz a ressalva, não confundir sincronicidade com eventos síncronos. São duas coisas diferentes. Eu estou falando aqui ao mesmo tempo que essa mesa está parada aqui, ao mesmo tempo que vocês estão sentados aqui. Isso são fenômenos síncronos. Mas isso não é uma sincronicidade, não tem nada a ver, né? Sincronicidade é quando acontece isso. É quando algo do meu mundo interno chega para a minha consciência e sincronicamente algo do mundo externo está me mostrando isso. É algo que coincide e que tem a ver, é significativo para mim. Ele dá o exemplo clássico de uma paciente que ele estava atendendo e que ela era muito resistente, muito cética, não sabe o que estava fazendo ali na análise junguiana, que é muito simbólica, né? Trabalha com imagem de sonhos e tudo. E ela tinha sonhado com a imagem de um escaravelho dourado, que ela ganhava um escaravelho dourado. E ela estava lá e o Jung falou, cara, não sei mais o que fazer, para a gente continuar a análise, ela vai ter que quebrar esse ceticismo, esse racionalismo tóxico, né, que ela está tendo. Aí na hora que ela acaba de falar o sonho, sonhei que alguém me dava um escaravelho dourado. Veio um barulho na janela, toque, toque, toque. Aí o Jung acha estranho, abre a janela, voa um escaravelho, ele pega no ar, olha e instintivamente ele faz, está aqui o seu escaravelho. Né? Então, isso é uma sincronicidade. E aí, a partir dali ele fala, aquela mulher se desarmou. Ela falou, é isso. Né? Ela acreditou, ela teve fé. E para que as coisas, muitas coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos ter fé. O não acreditar trava muitas coisas. Né? E a partir daquele momento a análise deslanchou. Então esse foi um evento síncrono perfeito. Né? A sincronicidade não é uma teoria filosófica, mas um conceito empírico que postula um princípio necessário ao conhecimento. Não se pode dizer que isto seja materialismo ou metafísica. O Jung não estava interessado em nenhum desses termos, embora muitas vezes sempre o acusam de ser metafísico. Não é porque ele fala de fenômenos que ainda não são... E o objetivo dele com a sincronicidade é falar, gente, isso é um fenômeno, ele pode ser estudado, ele é empírico, né? É um método científico válido, o empirismo, né? Essa experiência aconteceu, tem uma testemunha. Né? Aí os cientistas vão falar, mas não pode ser replicado. E aí é onde ele mesmo fala, a sincronicidade ainda é um fenômeno que não é passível de ser replicado. Mas um dia pode ser que chegue um momento que consiga. Né? Mas, a princípio, isso daqui está aqui, eu estou escrevendo e eu estou anotando centenas de experiências e eu deixo aqui para vocês fazerem o que vocês quiserem. Né? Aí ele cita um exemplo que é tirado de um livro de Kant, que é um exemplo bem conhecido dos filósofos e pensadores da época. Né? Na mesma hora em que a visão de um incêndio em Estocolmo surgiu na consciência de Swedenborg, um fogo verdadeiro irrompia furiosamente naquela cidade. Está aí outra sincronicidade. Você tem uma imagem que surge diretamente na consciência, não é um símbolo, ele vê uma cidade pegando fogo e ele descobre que na mesma hora estava tendo um incêndio. Né? Aqui ele traz um sonho que um amigo descreve, que ele estava indo para a Espanha, ele vê uma igreja, ele vira, antes de ir para a igreja, ele vê um vale, assim, né, um beco, e vê um cavalo, uma carruagem puxada por 2 cavalos. E ele conta isso na mesa do bar, para os amigos. O Jung estava lá. Aí, algum tempo depois, ele viaja para a Espanha, e ele vê exatamente aquela mesma igreja. E imediatamente ele lembra do sonho e fala, no meu sonho, virando logo aqui, tinha um beco e tinha essa carruagem. E ele vai, vira e tem a carruagem com os 2 cavalos. Esse é um fenômeno também conhecido como déjà vu, né? Ou o já visto.
E isso é uma das características de que o sonho ele está nesse lugar que chama inconsciente. O inconsciente ele é atemporal, assim como os oráculos são, né? Então, aqui a gente traça um paralelo direto do oráculo com o inconsciente. E tem as mesmas características. O oráculo te traz informações do passado e te traz informações do futuro. E o sonho também. O sonho regride, né? O Jung vai dizer que a libido regride para eventos do passado e pode te trazer à memória coisas que você precisa lembrar naquele momento para viver o que você está vivendo no presente. E o sonho também traz elementos do futuro e trazem para a sua consciência, e quando você vive, nem sempre, a maioria, né, 99% das vezes não é literal dessa maneira, mas o sonho tem um aspecto pré-cognitivo, né, que muitas vezes até simbolicamente traz já questões que você vai viver no futuro. Porque aquilo ali no seu campo mental, no seu campo psíquico, já está sendo formado. Você está tendo um monte de ações que vão gerar reações no mundo, que vão gerar consequências. O seu inconsciente já tem capacidade de prever isso. E ele traz elementos do futuro, né? E então, assim como José e o faraó, né, trazem questões ali na interpretação daquele sonho do faraó, coisas que iam acontecer até 14 anos para frente, né? Ou pelo menos 7, porque 7 anos inicia, né, tem os primeiros 7 de fartura, se provou. E depois se deu 7 anos. Então, assim, ele previu 14 anos para frente, né? De onde vem isso? E aqui um exemplo específico. E como isso, tem vários. Quem trabalha com análise de sonhos vê de vez em quando coisas assim, né, no consultório. E aqui já se aproximando do final da palestra, né? Quanto mais nos aproximamos do mundo, dos instintos, tanto mais violenta é a tendência a nos libertar dele e a arrancar a luz da consciência das trevas dos abismos sufocadores. Psicologicamente, porém, como arquétipo como imagem do instinto, o arquétipo é um alvo espiritual para o qual tende toda a natureza do homem. É o mar em direção ao qual todos os rios percorrem seus acidentados caminhos. É o prêmio que o herói conquista em sua luta com o dragão. Fala de uma forma poética essa característica que guia, né? E aqui eu tirei da natureza do psique, natureza da psique. Essa característica que age quase como uma entidade espiritual, né? Em natureza psíquica, o Jung, quando traz esse capítulo sobre arquétipos, ele fala desse arquétipo quase como se fosse uma entidade espiritual, um guia espiritual. E aqui, só para citar, eu acredito que muitas das experiências mostradas nesse documentário, que está na Amazon Prime, chama Super-Humano, o invisível se torna visível. Tem um monte de experiências que estão acontecendo agora, laboratório de pessoas, com um monte de experiências que falam desses eventos chamados parapsicológicos, né? E que ali tem um bem interessante, as crianças usam vendas e elas aprendem a identificar cor de olhos vendados, a andar, a fazer atividades de olhos vendados, a identificar o seu redor de olhos vendados e até a ler de olhos vendados. E tem, só desse experimento aqui, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, e eles vão, é um documentário onde eles vão a esses lugares, entrevistam as pessoas que estão fazendo esses experimentos. Eu tenho certeza que se Jung tivesse visto hoje, era o tipo de experimento que ele ia estar observando para provar a função psíquica, intuição, né? Como no documentário mostra uma senhora que já estava perdendo a visão. E ela vai para esse instituto, né, um instituto, e ela aprende a técnica do ler sem os olhos. E ela recupera a capacidade de ler. É bem interessante. Eu não vou me aprofundar, veja os experimentos que eles trazem ali. São experimentos que todos você tem que estar aberto para entender que existe algo além da consciência, né? Por isso que a gente chama da parapsicologia, algo que vai além da psicologia, né? E é muito rico, né? E aqui eu deixo uma mensagem do Jung, né? No O Homem e Seus Símbolos, quando ele já estava velhinho, também velho sábio, né? E ele fala: os cristãos muitas vezes perguntam por que Deus não se dirige a eles, como se acredita que fazia em tempos passados.
Quando ouço esse tipo de questionamento, lembro-me sempre do Rabi, a quem perguntaram por que ninguém mais hoje em dia vê Deus, quando no passado ele aparecia às pessoas com tanta frequência. Resposta do Rabi é que hoje em dia já não mais existe gente capaz de curvar-se o bastante. Então, a partir do momento que o espírito da época vive essa característica, de um materialismo superficial e reducionista, e tenta explicar tudo no mundo a partir disso, você se afasta do algo que transcende o material. E você passa a ignorar todos esses fenômenos. E a própria relação com o oráculo fica algo estritamente superficial. Será que eu vou conhecer alguém? Será que eu vou arranjar um emprego? Será que é isso ou aquilo? E o oráculo não é só isso. O oráculo, se eu passei bem a minha mensagem aqui hoje, eu me fiz entender que o oráculo, no fundo, o significado, o simbolismo dele é essa conexão mais profunda com si mesmo, e com algo que transcende a você, independente de qual for a sua crença. Seja a conexão com as entidades, com os espíritos, com as divindades, com a divindade. E deixo aqui mais uma sugestão de São Bento de Núrcia. Ora et labora. Ora, pede a divindade, mas trabalha para que isso aconteça. Porque é outra característica, por isso que a gente não faz mais penitências, não faz mais sacrifícios, não faz mais oferendas. É tudo vem a mim ao nosso reino, nada. Não tem essa expressão? Essa questão é como nós vivemos hoje. Todo mundo que vai a um oráculo hoje só quer saber de coisas pequenas. Não é todo mundo, não vou dizer todo mundo. Inclusive, eu até trouxe oráculos hoje que são a moda antiga. E que exigem de quem está interpretando que faça a moda antiga. E quem vai lá se consultar sabe que vai ter que fazer as coisas da forma com que se ensina. Mas é isso, pessoal. Eu deixo aqui meus contatos para quem tiver interesse de alguma forma de seguir as redes sociais, embora eu não atualize elas com tanta frequência assim, mas sempre estou postando algumas coisas. Tem o meu site, tem o meu WhatsApp, e é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigado.